Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Eu sou Marcelo Reis, presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Guilherme Fialho, que é médico cardiologista, especialista em ecocardiografia e é o atual presidente da Sociedade Catarinense de Cardiologia. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com você hoje. Eu queria começar conversando com você, Guilherme, sobre doenças cardiovasculares. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares hoje são uma das principais causas de mortalidade no mundo. Para quem está nos escutando, o que são doenças cardiovasculares e quais são essas doenças mais comuns? Perfeito, Marcelo. Então, assim, a tua fala está muito correta, né? A gente sabe que se a gente pegar as doenças crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis por 70% da mortalidade no mundo inteiro, tá? E dentro desse grupo de doenças, a doença cardiovascular é a mais importante, abrangendo 45% das mortes. Então, a doença cardiovascular, ela sozinha mata 30% das pessoas em todo o mundo. No Brasil, são 40 pessoas morrendo, uma pessoa morrendo a cada 40 segundos de doença cardiovascular. E quais são as doenças cardiovasculares, né? As principais doenças cardiovasculares são o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico, né? A doença renal crônica, principalmente de origem aterosclerótica, a insuficiência cardíaca e arritmias, dentre elas a fibrilação atrial. Guilherme, quais são os fatores de riscos mais importantes para a doença cardiovascular? Exatamente, isso é uma coisa que a gente sempre aborda quando a gente vai falar em doença cardiovascular, são os fatores que levam a essas doenças, né? Os fatores de risco. Então, a gente sabe que tem algumas condições clínicas que favorecem a presença da doença cardiovascular. Então, os principais fatores de risco, quais são? Uma dieta inadequada, né, que é extremamente prevalente no nosso mundo, a inatividade física, o sedentarismo, isso é uma coisa importante, né, o tabagismo, o uso de álcool de forma excessiva e algumas doenças como diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica. Tem alguma idade ou ser homem ou ser mulher está ligado a maior risco de doença cardiovascular? A idade, por si só, talvez seja o principal fator de risco cardiovascular, ou seja, envelhecer nos aumenta a chance, né, de doenças cardiovasculares em geral. O sexo masculino também é um fator de risco. A gente sabe que os homens têm uma chance maior de terem doenças cardiovasculares em idade mais precoce. As mulheres, elas têm uma proteção hormonal que depois da menopausa, elas perdem essa proteção e acabam igualando o risco de doenças cardiovasculares com os homens. E como é que é feito esse diagnóstico das doenças cardiovasculares? Isso é uma discussão bastante importante, né? Você tem na literatura assim, uma discussão sobre a forma sistemática de tentar triar esses pacientes ou de forma oportunística, né? E os estudos não são muito conclusivos de custo-benefício, mas de forma bastante assim, simplificada, a gente pode dizer que algumas coisas a gente tem que fazer quando a gente tem oportunidade. Por exemplo, medir a pressão arterial, né? Às vezes a mulher vai no seu ginecologista, o homem vai no posto de saúde ou na farmácia, a gente tem que medir a pressão arterial dos pacientes. Após uma certa idade, né, principalmente 40 anos, é interessante fazer alguns exames, olhar como é que está a glicose, olhar como é que está o colesterol, o triglicerídeos, isso também é relevante. E, é claro, existem grupos de pacientes que eu vou tentar, talvez, ser um pouco mais proativo na minha triagem. É aquele paciente que tem história familiar alterada, precoce para a doença cardiovascular, né, em idade mais cedo. Aquele paciente que é um tabagista, por exemplo, né, um indivíduo que está acima do peso, né, aquele que não está se exercitando de forma adequada. Então, tem alguns pacientes que a gente talvez tenha que antecipar essa investigação. E quais são os sintomas mais comuns dessas doenças cardiovasculares? A gente sabe que AVC está relacionado com doença cardiovascular. Quais são os sinais de alerta para quem está nos escutando? Perfeito. Na verdade, assim, considerando as doenças cardiovasculares, dentro desse grupo, 85% das causas de morte, quando eu falo em doença cardiovascular, é infarto e AVC. Né? Então, os sintomas típicos, né, da doença coronariana, do infarto agudo do miocárdio, é a dor torácica, a dor no peito, né, geralmente com irradiação para membro superior esquerdo, às vezes para mandíbula, pescoço, né? Então, a dor no peito é uma coisa importante. Indivíduos que começam com falta de ar, com sudorese fria durante a dor no peito, por exemplo, né, são sintomas relevantes. Em relação ao AVC, a gente tem que lembrar que, às vezes, sinais de perda da força motora de um lado do corpo, alteração na fala é uma coisa importante, confusão mental
mental, né? São coisas que a gente tem que ficar atento se o paciente está tendo um evento neurológico agudo, que isso é bastante relevante. Guilherme, prevenir sempre é melhor do que tratar. Perfeito. Como é que a gente faz a prevenção das doenças cardiovasculares hoje? Marcelo, eu acho que essa é a grande pergunta, né? Porque, na verdade, a prevenção é o que a gente deveria estar focando. E a prevenção começa com educação, né? A gente tem que educar os nossos pacientes e também a gente tem que se educar a comer melhor, né? A ter o hábito de fazer atividade física de forma rotineira, né? Isso é uma coisa recomendada. A gente tem que ter hábitos saudáveis, não fumar, não se exceder no álcool, né? Até existem fatores de risco que se abordam muito hoje, que é a relação do estresse com a doença cardiovascular, que é uma coisa bastante interessante também, que a gente sabe que o estresse ele pode provocar eventos cardiovasculares, né? O meio ambiente que a gente vive, a poluição, tem estudos com poluição além atmosférica, poluição sonora. Então, tem várias coisas que a gente pode tentar melhorar no nosso dia a dia, mas eu acredito que mantendo uma dieta adequada, né, fazendo atividade física regular, cuidar do peso corporal, não fumar e não se exceder em álcool já é bastante bom, já mais do meio do caminho andado, aí, com certeza. Como é que essas doenças cardiovasculares elas impactam na qualidade de vida dos nossos pacientes, Guilherme? Então, além da mortalidade, né, que a gente conversou aqui, que são doenças que causam morte prematura, né, os pacientes também têm consequências crônicas, aqueles principalmente que não morrem, né? Então, alguns indivíduos não vão evoluir para a morte, mas eles vão ter, por exemplo, sequelas, como insuficiência cardíaca ou arritmias, né? Então, o paciente vai ter palpitação, vai ter cansaço aos esforços, vai ter inchaço nas pernas, né? Existe uma correlação muito grande de eventos cardiovasculares com sintomas psiquiátricos depois, depressão. Até 50% dos pacientes pós-infarto têm depressão. Então, isso é uma coisa relevante também que pode acontecer. Guilherme, muito bom conversar com você, foi um grande prazer. Esse é um assunto que não se esgota aqui, nós vamos ter novamente você aqui no podcast Sua Saúde. Eu queria te agradecer já e pedir que você deixasse aos nossos ouvintes uma mensagem final sobre como se prevenir das doenças cardiovasculares. Marcelo, eu sou grato ao convite. Eu acho que a gente tem que trazer esse assunto para a população, né? E lembrar a nossa população que manter bons hábitos de vida, às vezes, não é tão difícil quanto parece ser, né? Claro que exige um pouco de esforço da gente, mas lembrar de comer de forma adequada, né? De manter um peso adequado, fazer atividade física regular, isso é muito importante. A gente comemora no dia 29 de setembro o Dia do Coração, né? E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela elegeu setembro como Setembro Vermelho, para a gente trazer para a população essa lembrança, essa importância das doenças cardiovasculares e como a gente pode preveni-la. Obrigado. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Marcelo.